E aí, vamos falar sobre renascimento? É uma palavra que a gente ouve por aí, em mitos, em conversas sobre mudar de vida, mas o que ela significa de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar nesse conceito e descobrir que ele é muito mais profundo do que parece. Pois é, o que significa renascer? Se a gente for além do sentido mais óbvio, essa palavra vira um portal. Um portal para algumas das perguntas mais essenciais da nossa experiência como seres humanos. E a gente vai atravessar esse portal agora. Sabe, o renascimento é mais do que uma ideia bonita. É um arquétipo, uma daquelas verdades da nossa psique que aparecem em todas as culturas em todos os tempos. É um universo inteiro de experiências, desde rituais milenares até aquelas transformações super íntimas que acontecem bem aqui dentro. Ok, para a gente conseguir entender a dimensão disso tudo, vamos organizar o pensamento. Existem basicamente 5 formas de renascimento e cada uma delas mostra um lado diferente dessa ideia que é tão rica. A primeira forma é a metempsicose. Pensa assim, é a viagem da alma por vários corpos. Só que o ponto principal aqui não é a personalidade, não é o eu que a gente conhece. O foco é a continuidade do karma. É uma ideia muito forte no budismo, por exemplo. Depois, a gente tem a reencarnação, que já é um pouco diferente. Aqui, o foco é total na continuidade da pessoa. A personalidade, o eu e até as memórias. A ideia é que tudo isso se mantém, ou pelo menos pode se manter, ao longo de várias vidas. Aquela história de se lembrar de vidas passadas vem exatamente daqui. A terceira forma é a ressurreição. E aqui, olha, não se trata só de voltar à vida. É ressurgir num estado totalmente transformado. A pessoa se torna, na essência, outra coisa. Um ser com um corpo sutil, um corpo de glorificação, que não se corrompe. É uma mudança radical na própria natureza do ser. A quarta forma é a renovatio. E aqui a coisa fica muito interessante. Esse é o renascimento que acontece durante a vida. Pode ser só uma melhora na personalidade, mas também pode ser uma transmutação completa. A transformação do ser mortal em imortal aqui e agora. E por último, a quinta forma, o renascimento indireto. Nesse caso, a transformação não acontece diretamente com a pessoa. Em vez disso, ela participa de um processo de transformação que é externo. Um bom exemplo é a missa. A transubstanciação acontece ali, no ritual, e pela simples presença, a pessoa recebe a graça e participa daquele mistério. Certo. Agora que a gente viu essas formas externas, vamos para o coração do assunto, a experiência interior. O renascimento não é algo que dá para medir ou fotografar. É uma realidade puramente psíquica. E é nesse ponto que a análise se torna profundamente pessoal. E aqui está a grande virada de chave. Uma coisa é a gente ver a transformação acontecer, tipo testemunhar um ritual sagrado. É algo que ocorre fora. Outra, completamente diferente, é a experiência de ser transformado. Um processo que acontece por dentro, subjetivo, e que muda a pessoa de um jeito real e duradouro. E essa mudança interna pode pegar vários caminhos. A transformação da personalidade não é um processo único, e nem sempre é para cima, no sentido de crescimento. Existem dinâmicas bem diferentes em jogo. Por exemplo, pode acontecer uma diminuição, que em algumas culturas é chamada de perda de alma, uma queda na energia vital. Ou pode ter uma ampliação, quando a personalidade se expande a partir de fontes internas. Existe também a modificação estrutural, que rola quando a gente se identifica demais com uma máscara social. E, finalmente, tem a transformação natural, o processo de individuação, que é basicamente desabrochar naquilo que a gente nasceu para ser. Para deixar tudo isso mais concreto, vamos mergulhar numa lenda poderosíssima de renascimento, que a gente encontra na Sura de número 18 do Corão. É a história fascinante do encontro de Moisés com uma figura super enigmática. A história começa com uma busca. Moisés está determinado a encontrar um lugar de um significado profundo, o encontro dos dois mares. É uma jornada em direção a um ponto de união, um ponto de transformação. Durante essa jornada, acontece algo crucial. Eles chegam ao lugar certo, mas nem percebem. Esquecem o peixe que levavam como comida e o peixe, de repente, ganha vida e foge para o mar. Simbolicamente, isso é uma perda da alma instintiva, uma desconexão com a nossa origem. E é só quando eles se dão conta dessa perda que retornam e encontram Khidir. E quem é esse tal de Khidir? Ele é o reverdejante, uma figura imortal. E psicologicamente falando, ele representa o si mesmo, o self.
Não o nosso ego do dia a dia, mas a totalidade da nossa psique, aquela personalidade mais ampla e completa que existe dentro da gente, unindo o consciente e o inconsciente. Então, a grande sacada é essa. A lenda é uma alegoria do nosso ego, representado ali por Moisés, encontrando o self. E as ações do Kidre parecem sem sentido para o Moisés, porque a sabedoria do self vai muito além da lógica limitada da nossa consciência. É um encontro com uma parte mais profunda e mais sábia de nós. E isso nos leva ao nosso ponto final. Todo esse processo de transformação, seja por rituais ou por experiências internas, aponta para o desenvolvimento de uma relação com essa figura interior, o amigo da alma. Essa citação da alquimia, em que a pedra filosofal fala, captura essa relação de um jeito perfeito. É um diálogo, uma troca. É preciso dar atenção a essa voz interior para que ela possa nos guiar e nos proteger. Esse outro interior, que a gente pode chamar de Kridre, de Cristo, de Guru, é a personificação da nossa personalidade em potencial, aquela versão mais ampla e imortal. É aquele outro que também somos, mas que nunca alcançamos por completo. O objetivo não é se tornar ele, mas sim estabelecer um diálogo constante. E assim, a gente chega na reflexão final. Essa voz, essa sabedoria interior, não é um privilégio de místicos ou uma coisa esquisita. É uma parte natural e fundamental da nossa psique. A grande pergunta que essa análise toda nos deixa é: se a gente parasse um momento para realmente ouvir, o que o nosso amigo interior nos diria?